Olá, aqui Liege Ivanisky. É realmente uma alegria estarmos juntos nesse momento festivo para comemorarmos o aniversário do Centro Espírita Leon Denis. Nosso especial agradecimento por esse convite para participarmos dessa festa que é uma festa de verdadeiras claridades espirituais. Em nome do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade e da nossa 7ª Região Federativa, o nosso abraço a todos aqueles que fazem parte dessa linda história. Esse convite nos honra imensamente. E para darmos início às nossas reflexões, nós convidamos a todos os ouvintes, internautas e trabalhadores para estreitarmos os nossos laços com Deus, nosso Pai, e dizermos em um só pensamento, em uma só voz: Obrigada, Pai, pela chance dessa hora. Quis a tua bondade que nesses dias tão desafiadores estivéssemos reunidos por esses laços de fraternidade em torno da doutrina de Jesus. Tua misericórdia permitiu que essa festa espiritual pudesse se repetir continuamente durante 92 anos. Que as tuas bênçãos incomparáveis sejam constantes na vida desses abnegados trabalhadores do Centro Espírita Leon Denis, para que eles sejam veículos fiéis da mensagem de Jesus. E que o Mestre amigo possa se fazer presente nesse instante em cada coração, para que tenhamos uma reflexão produtiva e útil. Mas também queremos te pedir, Pai amado, proteção, amparo para todos os nossos irmãos em humanidade, especialmente aqueles que se encontram sozinhos, aflitos, enfermos, necessitando das nossas orações. Que as tuas ricas bênçãos os envolvam onde quer que eles se encontrem. Sê conosco, Mestre amigo, hoje, amanhã e sempre. Vamos refletir sobre um textinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é como um perfume raro, porque sinceramente de cada gotinha nós podemos extrair bastante essência, e uma essência boa, daquelas que penetram na pele e deixam um aroma delicado que dura por bastante tempo, sabe? Estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, do seu prefácio. São 4 parágrafos apenas. Então, corre lá e abre o teu Evangelho e vamos juntos absorver dessa essência muito preciosa. Sabe aqueles livros que parecem ter vida própria? Aqueles que a gente lê, mas daqui a pouco, conforme vamos estudando e vivenciando, vamos revendo o conteúdo, percebemos novas coisas, surgem novos insights, percebemos novos sentidos e outras aplicações. É isso, o Evangelho é assim, uma obra viva. O que nos faz lembrar da importância do caráter filosófico da doutrina espírita, especialmente no que diz respeito à sua aplicação prática, da vivência, do sentido que damos aos ensinamentos ali colhidos. Então, nosso papel hoje é estimular, instigar a reflexão, para que cada um busque o sentido em suas vidas, ok? Como vamos proceder? Primeiro vamos fazer uma leitura corrida e depois voltamos para alguns destaques, tá bom? Vamos lá? O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas ao seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o concerto divino. Tomai da lira, fazei uníssonas as vossas vozes e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros
e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Em seguida, a nota do codificador dizendo: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um só tempo o caráter do Espiritismo e a finalidade dessa obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Que lindo, né? Vejam só a beleza poética desse trecho. Vamos lá para o início para a gente refletir mais detidamente sobre alguns pontos dessa belíssima e profunda mensagem do Espírito de Verdade? Ele começa dizendo: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Quem são esses Espíritos? Quem são esses Espíritos que são as virtudes dos céus? Sobre esse trechinho nós poderíamos conversar aqui um montão, né? Mas não podemos deixar de destacar que lá em um livro dos Espíritos, a partir da questão 100, ao relacionar a escala espírita, Kardec vai nos mostrar exatamente quem são esses espíritos que cultivam as virtudes. Ele classifica os espíritos do universo em 3 grandes ordens. Na primeira ordem estão os mais elevados de todos, os espíritos puros, que na tradição religiosa são chamados de anjos, os espíritos mais evoluídos do universo, porque eles já percorreram todas as fases da evolução. Na segunda ordem estão os espíritos bons. Eles cultivam o desejo do bem e praticam a virtude. Na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos ainda, aqueles espíritos que lidam com as suas imperfeições ao longo do seu processo de vida na Terra. Na verdade, essas são orientações bem seguras que Kardec nos apresenta para descobrirmos em que faixa evolutiva nós transitamos. Garanto que vai ficar fácil para cada um de nós nos situarmos nesse contexto, após estudarmos o Livro dos Espíritos. Qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando? Como um exército que, quando recebe as ordens do Senhor, as cumpre com disciplina, firmes na direção do bem, sem reclamar, sem retroagir, sem recusar o trabalho, ou sem deixar de atender aquilo que Deus, nosso Pai, lhes propõe. Espalham-se sobre toda a superfície da terra. Não estão apenas aqui ou acolá. Eles estão em todos os lugares. E sabem por quê? Porque a realização do bem por eles é constante. Eles estão em todos os lugares do planeta sem privilégios para uma ou outra nação. Eles se encontram em todas as civilizações, em todos os países, cidades, porque o bem deve ser implantado em todos os lugares da Terra. E semelhantes a estrelas cadentes, eles vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Esses Espíritos do Senhor, quando encarnam por aqui, quando buscam viver entre nós, eles deixam essa marca de luz. São verdadeiros guias, iluminando os nossos caminhos com orientações para as nossas ações, abrindo verdadeiramente os nossos olhos. E aí, quando nos lembramos desses grandes nomes que passaram pela Terra, apenas como exemplos de dedicação à humanidade, podemos citar Sócrates na antiga Grécia, o próprio Allan Kardec, Francisco Cândido Xavier e todos outros. E tantos outros, né? E é claro, não podemos deixar de mencionar o nosso mestre e modelo, Jesus Cristo. Eu vos digo em verdade que essa expressão eu vos digo, ela traz uma marca. A marca da identidade do Espírito que está assinando essa mensagem. E é como se ele estivesse se apresentando para nós, sabe? Ei, você aí, eu vou guiar os teus passos. Mas não é só isso, é também para nos dizer que o que está contido na mensagem é a verdade inarredável de que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. É o que fez o pensamento apresentado por Kardec na construção do Espiritismo. Antes do Espiritismo, o pensamento de Jesus estava em uma forma figurada através de parábolas. E as diversas correntes religiosas foram interpretando o pensamento de Jesus, cada uma de uma maneira diferente. Mas, com Kardec, o pensamento de Jesus
surge numa linguagem direta, todo construído numa formulação científica, e o pensamento do Cristo se torna transparente, simples e racional, através da demonstração pelos fenômenos espíritas, dando-nos conta da realidade espiritual, dizendo-nos de onde viemos, para onde vamos, o que nós somos e como devemos nos relacionar, dizendo-nos que a vida continua e que somos espíritos imortais e que sim, os espíritos se comunicam com os homens. E todos nós prosseguiremos em um processo evolutivo até atingirmos a escala dos espíritos puros. A partir de Kardec, com sua capacidade de sintetizar o pensamento dos espíritos, ele consegue apresentar didaticamente, de maneira formidável, nos seus 22 livros, o pensamento de Jesus, que nos apresenta o espiritismo filosófico, científico, racional, ético, que leva o homem a uma vinculação com Deus. E no século XIX havia chegado um momento em que todas essas coisas que Jesus disse tinham que ser restabelecidas num verdadeiro sentido. E tudo isso por um objetivo: para dissipar as trevas da ignorância, em que o pensamento de Jesus foi sendo deturpado por várias correntes do pensamento, e que muitas vezes apresentavam um Deus terrível e cruel, um Deus dos castigos, o que não guarda consonância com os ensinamentos de Jesus. E por isso, cumpre ao Espiritismo dissipar essas trevas da ignorância através da razão, de uma linguagem simples e de uma maneira acessível a todos, para confundir os orgulhosos e para glorificar ao mesmo tempo os justos, para mostrar que aquele que vive a justiça e o amor, através da lei de justiça, amor e caridade, estará muito melhor na verdadeira vida, que é a vida espiritual. E inclusive nessa, porque terá a base para suportar e entender as vicissitudes da vida. E essa justiça foi caracterizada por Jesus de uma maneira muito simples, quando nos ensina que devemos querer para o outro aquilo que gostaríamos que para nós fosse feito, não é verdade? Porque quando o indivíduo olha para o seu semelhante de uma maneira ética, especial, como alguém que necessita de compreensão, de indulgência, de amor, de benevolência, ele começa a compreender o que é ser justo, o que é viver a virtude da justiça. Aquele que vive a virtude da justiça, ele será glorificado como justo. E esse indivíduo, então, ele passa a perceber a existência a partir de outro ângulo, sob um prisma diferente, a partir da realidade, da imortalidade da alma. E voltando à mensagem em que o Espírito de Verdade sinaliza, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Olha só que alerta fascinante. Os sons da trombeta eram usados na Idade Média para chamar a atenção. Então, quando um rei queria que todos parassem para ouvi-lo, era tocado um som de uma trombeta, um som bem forte, que todos realmente prestassem atenção. Essas vozes dos céus, os espíritos bons, os espíritos puros, transmitiram essa mensagem que é clara, profunda e que ninguém poderá dizer que não ouviu ou que não sabia. E nós todos que estudamos o Espiritismo não podemos alegar qualquer desconhecimento, não é mesmo? Porque essas vozes elas chegam a todos nós, como sons claros, fortes, que nos chamam a atenção para os deveres de amor e da caridade, mas é preciso disposição para escutá-los. E o que acontece a partir de então? Os cânticos dos anjos se lhes associam, porque não são vozes que apenas nos chamam a atenção, mas que tocam o fundo do nosso coração. Quando uma prece sincera abre as comportas do nosso coração, nós vamos ouvir algo de verdadeiro, algo de muito especial que traz conforto, consolação, esperança para enfrentarmos as dificuldades do caminho. Nós vamos perceber esses cânticos dos anjos tocando bem fundo. E sabe aonde? No mundo dos nossos sentimentos. E aí, com isso,
nos sentimos reconfortados, animados, felizes, mais capazes para enfrentarmos as provações e expiações da vida. E é nesse momento que as dificuldades ficam mais leves, os problemas já não têm a mesma intensidade e nos sentimos mais dispostos a viver essa vida aqui, agora, porque já sabemos que vamos progredir, porque sabemos dos propósitos de Deus e da sua misericórdia. Esses são os cânticos dos anjos, e eles nos dizem: nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Vejam que convite magnífico quando entramos em sintonia com esses espíritos pela prece, quando mergulhamos nos estudos, na leitura e nas reflexões edificantes. Sabe o que acontece? Nós sentimos esse convite para realizarmos a parte que nos toca. Deus vai nos indicar através da nossa consciência, conforme vem muito bem destacado pelas vozes do Senhor, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Porque cada um de nós tem o seu papel no concerto divino, um papel importante a executar na Terra, diante da família, dos entes queridos, como homens e mulheres, na construção de uma sociedade mais digna, mais justa, na construção de um planeta melhor. Eis o convite para participarmos do Divino Concerto, porque esse não é um concerto somente para os grandes tenores. Cada um de nós pode tocar em conjunto na prática do bem, na realização da parte que nos compete na obra da criação. E o convite é bem claro. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. E que chamado esse, hein, gente? Tomai da lira. Eu fiquei pensando aqui qual seria o sentido disso tudo, e daí eu fui pesquisar. E adivinha só o que eu encontrei? A lira é o instrumento mais antigo do mundo e também um instrumento bem simples, com 3 ou 6 cordas. Alguns estudiosos contam que a palavra em si significa aquela que acalma. E dela vem também a palavra lírico. Os poemas eram cantados com acompanhamento da lira, e daí que surgiu o gênero lírico. E olha só que interessante, é assim que os cantores líricos buscam expressar os sentimentos, através do seu canto. Num texto lírico, as descrições e narrações funcionam sobretudo como um pretexto para que o eu poético expresse as suas emoções, os seus sentimentos, o seu mundo interior. E aí, esse fabuloso convite para que a gente tome daquilo que nós somos, do nosso mundo interior, das condições que possuímos, com nossas imperfeições, com nossos recursos, por mais simples que venhamos a achar que eles são, mas que os utilizemos, principalmente participando desse concerto universal da transformação da humanidade, da construção de uma sociedade melhor, cada um dando o seu exemplo no lugar em que se encontra, com as condições que possui. Já que a virtude, para ser praticada, ela não exige nenhum conhecimento intelectual, nem mesmo recurso material. A virtude se expressa na mudança profunda que fazemos em nosso mundo íntimo, para cultivarmos as boas emoções, para vivermos com alegria, cumprindo os nossos deveres, buscando fazer o bem todas as vezes em que as oportunidades surjam em nossas vidas. E elas surgem a todo instante. Mesmo que estejamos convictos de que não podemos ser úteis por causa dessa ou daquela dificuldade que carregamos, saibamos que todos nós podemos sim ser úteis e participarmos desse concerto divino. Com alegria, com palavras de otimismo, com perseverança. Essa lira que trazemos dentro de nós, que estamos sendo convidados a tocar na prática do bem, na prática do amor, na vivência da virtude. E já imaginaram o que aconteceria se todos nós colocássemos em ação esses nossos instrumentos ao mesmo tempo? Já imaginaram todas as vozes unidas em um hino sagrado de amor, de prática do bem, de altruísmo? Quando as pessoas se unem em pensamentos otimistas, voltados à prática do bem, à prática e o exercício das boas emoções e dos bons sentimentos, sabem o que acontece espiritualmente falando? Nós nos unimos a essas vozes
que são as virtudes dos céus, nossos anjos de guarda, e ao nos unirmos a eles, nossas vozes se tornam mais ricas, mais profundas, formando uma cadeia vibratória que vai se espalhando, ressoando, vibrando e cativando outros corações. E vamos perceber que podemos colaborar, servir, modificar o nosso panorama, confiar em Deus, confiar na existência de um futuro melhor para todos nós. E porque estamos com essa disposição, é que ganhamos uma assessoria especialíssima. E quem vai nos dizer isso é o Espírito de Verdade. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Nos detenhamos por alguns instantes a meditarmos na beleza dessa frase. Espíritos altamente evoluídos dizendo para nós, homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos, junto de vós. E o que faz lembrar de um trechinho da fala de Leon Denis, que eu separei para dividir com vocês. Ele diz, homem, meu irmão, tem fé em teu destino, porque ele é grande. Confia nas amplas perspectivas. Ele põe em teu pensamento a energia necessária para enfrentar os ventos e as tempestades do mundo. Esse trecho inaugura a obra fabulosa A Natureza Humana e o Sentido da Vida, de Carlos Eduardo Durgante e Elizabeth Chu, da Fergues Editora. E só com essa pincelada eu tenho certeza que já deu para você perceber que essa obra é imperdível, né? Então, esses irmãos altamente evoluídos, que estão aqui junto de nós, 24 horas por dia, queiramos ou não, sintamos ou não, como bem destaca a questão 495 de O Livro dos Espíritos. Esses protetores amigos, nossos anjos de guarda, permanecem sintonizados com cada um de nós. Eles permanecem ligados aos nossos pensamentos, detectando as nossas emoções, nos inspirando, nos convidando à mudança, à transformação. E é quando abrimos as portas do nosso coração, quando calamos os nossos sentimentos ruins, que vamos ouvi-los, nos dando força e coragem para vencermos as dificuldades do caminho. Esses são os Espíritos do Senhor, que nos amam, que nos cuidam, que estão juntos de vós dizendo, amai-vos também uns aos outros. Ao entrarmos em sintonia com os Espíritos do Senhor, nós vamos ver que nós vamos ser automaticamente convidados a essa renovação interior para transformarmos os nossos sentimentos em sentimentos de amor, em sentimentos de alegria, em sentimentos de gratidão, daquele que olha para o outro com amor, independentemente do que o outro possa estar lhe fazendo, simplesmente porque decidiu amar. Por isso o convite, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Que bela metáfora! Não nos basta dizer Senhor, Senhor, eu tenho que dizer isso do fundo do coração. E reparem só, os meus sentimentos, eles devem estar sintonizados com aquilo que eu digo e fazendo também as vontades do Pai que está nos céus. De nada adianta clamarmos por Deus dizendo Senhor, Senhor, se não praticamos a vontade do Pai. E repara que vantagem nisso tudo. Nós somos filhos, herdeiros. Nós não somos servos. É fato que não seremos reconhecidos por nossa intelectualidade, por frequentarmos esse ou aquele grupo espírita, por fazermos esse ou aquele serviço voluntário. Porque nada disso nos diferencia, porque o verdadeiro patrimônio da alma é a vivência do amor. Esse é o convite que o Espírito de Verdade nos faz há mais de 2000 anos. E Kardec vai nos dizer em seguida que essa é a síntese da própria doutrina espírita, esplêndida do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo que nos convida a essa transformação interior. Então, meditemos sobre tudo isso.
Meditemos em agradecimento por estarmos a serviço do Pai e daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eis o convite para o concerto divino. E assim, confiantes na sabedoria de Deus e na esperança de que podemos hoje mesmo incorporar esses ensinamentos da doutrina espírita em nossas vidas, nós vamos orar. Mas agora a oração vestiu-se de poesia para dizer a Deus nosso Pai: quisera entender a tua grandeza. Cientistas celebrizam-te em fórmulas complexas, quão inatingíveis. Filósofos discutem escolas que se antagonizam tentando definir-te. Religiões emparedam-te nos seus templos e dogmas. Tu, porém, que não começastes nem terminarás, que és o dia e a noite, o infinito e a molécula, visível em tudo e inalcançável, permite que o teu poeta apenas te sinta e te ame. Assim, mergulhando no oceano da tua presença e viajando nos ventos que me conduzem a ti, eu digo: arranca-me da minha pequenez para a tua grandeza, conduze-me da ignorância para a sabedoria, retira-me a condição de morte, a fim de que eu seja a vida e totalmente embriagado em tua luz. Eu faça silêncio para que a tua claridade entorne a ânfora de bênçãos sobre o mundo em sombras, onde eu vivo. Que assim seja para todos nós. Esse foi o canto 9 de Rabindranath Tagore, da obra Pássaros Livres, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Obrigada a todos e os nossos sinceros votos de muita paz.